aos irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante da oração sacerdotal de Jesus e Cristo aqui nesse texto, em João capítulo 17, ele ora pedindo ao Pai a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, a glória que ele tinha antes do mundo existir, antes da criação de todas as coisas. Depois Cristo ora por sua igreja, por seus discípulos, por aqueles irmãos que ali tinham com Cristo o convívio, aqueles irmãos que eram discípulos próximos de Jesus, mas Cristo não ora apenas por eles, Cristo ora também por todos aqueles que ouviriam a mensagem pregada pelos discípulos, ou seja, Cristo também ora por nós. Esse texto é um texto belíssimo das Escrituras, porque demonstra para nós todo o amor de Jesus, todo o cuidado de Jesus com a sua igreja. Cristo, antes mesmo de morrer por nós na cruz, ele intercede ao Pai, pedindo a Deus que pudesse abençoar a sua igreja. É tão extraordinário imaginar e pensar que Cristo está à destra do Pai, ainda intercedendo por nós. Segundo as Escrituras, Cristo é o nosso advogado, ele intercede por nós. Mas antes mesmo dele voltar aos céus, a Bíblia diz que aqui na terra ele orou e pediu a Deus por nós, por sua igreja. Nesse texto, nessa oração, nós podemos tirar muitos aprendizados e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira questão importante é que nós, depois de ver Jesus orando por sua glorificação, agora nós vamos ver Jesus orando por seus discípulos. E a oração que Jesus faz, ela é uma oração específica. Cristo ora em favor daqueles que pertencem a Deus e foram retirados do mundo. Esse é um ponto importante, porque o Evangelho de João é um evangelho que fala o tempo todo sobre mundo. E o texto agora, na oração sacerdotal de Cristo, Cristo ora não por todo mundo, não por todas as pessoas, mas Cristo ora por todos que pertencem a Deus e que foram tirados do mundo pela pregação do Evangelho por meio de Cristo Jesus. Veja o verso de número 6 ao versículo 10. O texto diz: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Estes eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, na oração de Cristo, Cristo vai orar pelos seus, por aqueles que pertencem ao Pai e que foram tirados do mundo. A ideia aqui é que a humanidade, a gente sabe isso pelas Escrituras, ela jaz no maligno, ela está morta no maligno. A humanidade, o sistema humano, ele é um sistema contra Deus, porque a humanidade é caída em seus delitos e pecados. Mas desta massa que caminha para a condenação, a Bíblia diz que Cristo tirou os seus, e ele tirou por meio do Evangelho. O texto diz que eles creram nas palavras de Cristo. Eles creram que Cristo de fato era o Messias. Eles creram que Cristo veio ao mundo para salvá-los. Eles creram em Jesus. E por isso a oração de Cristo é por eles e não por todas as pessoas. Cristo ora pelos seus que estavam no mundo e foram retirados do mundo. Veja, algo importante aqui. Eles, os discípulos, e a gente sabe que muitas vezes eles demonstraram não ter um entendimento aprofundado teologicamente. Muitas vezes eles demonstraram que não conheciam profundamente as coisas, os ensinos de Cristo,
Mas uma coisa é certa, eles entendiam que o Cristo era o Messias prometido e que era por meio de Cristo que eles tinham salvação. J. Carson vai dizer o seguinte, comentando esse texto, ele diz: eles podem não ter entendido que o seu Messias tinha de morrer e ressuscitar novamente. Eles podem não ter captado como ele devia abraçar e cumprir a sua própria pessoa. Com a sua própria pessoa, temas do Antigo Testamento, tais como reinado, sacrifício, sacerdócio, servo sofredor. Mas eles chegaram à profunda convicção de que Jesus era o mensageiro de Deus e que ele fora enviado por Deus, e tudo o que ele ensinava era a verdade de Deus. Os discípulos tinham a profunda convicção de que Cristo veio de Deus, ele era o mensageiro de Deus e era por meio de Cristo que eles então tinham um relacionamento com Deus. Isso é importante para nós. Por quê? Muitos não entendem teologia de forma aprofundada, não conseguem profundamente compreender todas as doutrinas bíblicas, mas creem em Cristo, confiam em Jesus e buscam obedecer a sua palavra. Por mais amplo que seja, meus irmãos, a profundidade que nós podemos obter de forma teológica, conhecimento apenas, não é suficiente para a salvação. A salvação é por meio de Cristo. A salvação é por meio da fé que temos no Filho de Deus. É por isso que há muitas pessoas, embora não tenham um conhecimento aprofundado de teologia, caminham buscando fazer a vontade do Pai em obediência ao mandamento, porque compreenderam que estão religados com Deus e sua vida agora é uma vida para viver para o Senhor. Portanto, nós precisamos compreender que é desses que Cristo está falando aqui. É sobre esses que Cristo orou em seu momento com o Pai. Muito bem. Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui, que quando a gente pensa no amor de Deus, a gente pensa de forma grande, e por mais que esse amor de Deus seja amplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por mais salvífica que seja a postura de Cristo para com o mundo, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar, como diz as Escrituras, há um relacionamento aqui peculiar de amor, intimidade, obediência, fé, dependência, alegria, paz, bênçãos escatológicas e frutificação que une os discípulos entre si e com a divindade. É algo que a gente precisa pensar. Quando a gente pensa no amor amplo de Jesus, que amou o mundo de tal maneira, quando a gente pensa na missão salvífica de Cristo que veio para salvar aqueles que estavam no mundo, nós precisamos entender que esses que são aqueles que recebem esta bênção de graça, são aqueles que se relacionarão com Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, a salvação não é algo que se estenderá a todas as pessoas, mas a salvação alcança a todos aqueles que por meio de Cristo se relacionam com o Pai. Portanto, o que nós precisamos refletir é que se nossa vida de fato é uma vida que está em Cristo, porque se estamos em Cristo, temos relacionamento de intimidade com o Pai, desfrutaremos de paz, alegria, frutificaremos, daremos frutos de arrependimento, viveremos uma vida de discipulado e ainda desfrutaremos de bênçãos de Deus agora, mas também de bênçãos escatológicas. Muito bem, Cristo então deixa claro que ele ora em favor dos seus que estavam no mundo. E a oração é em favor da proteção dos seus que estavam no mundo. Cristo estava indo para o Pai. A sua presença ali não seria mais de forma física. Cristo está voltando para os céus. Então ele ora para que o Pai pudesse proteger os seus que estavam no mundo. O verso 11 a 16 diz isso. O texto diz assim:
não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Cristo então ora pela proteção dos seus discípulos. Ele vai orar para que os discípulos fossem protegidos contra a divisão. Ele ora para que os discípulos vivessem em unidade. O verso 11 diz: não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Cristo primeiro ora pela unidade da igreja. Cristo ora para que a igreja pudesse viver um relacionamento tal que pudesse espelhar o relacionamento trinitário. Cristo ora para que a igreja vivesse num relacionamento tal de amor, de pessoas distintas, mas que vivem dentro de uma mesma essência, ao ponto de espelhar o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo que nós precisamos fazer e nós precisamos trabalhar para viver é a unidade no meio da igreja. E unidade não significa que seremos iguais. Somos pessoas distintas, mas significa que andaremos em uma única essência. A igreja de Cristo precisa buscar a unidade. Cristo ora pedindo para que Deus pudesse proteger a igreja, para que a igreja pudesse viver em unidade. A igreja, quando não vive em unidade, ela fracassa em sua missão. A igreja, quando não vive em unidade, ela viverá em divisão, ela será fraca e ela não cumprirá os propósitos pelo qual Cristo deixou a igreja no mundo. Portanto, nós devemos pensar nisso. Antes de pensar, e aqui veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, mas antes de pensar na evangelização, antes de pensar no testemunho que nós vamos dar, antes de pensar em ir em missões, antes de pensar no discipulado, nós deveríamos pensar se de fato nós vivemos em unidade. Se de fato a nossa comunhão é uma comunhão que espelha o relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se nós não vivemos em unidade, nós iremos para o mundo para trazer pessoas para dentro da igreja, para que eles não experimentem aquilo que Deus deseja que nós experimentemos como igreja de Jesus. E o que Deus espera que nós experimentemos? Um relacionamento tal em que nós amemos uns aos outros, ao ponto de viver em unidade em uma única essência. A igreja precisa se preocupar com isso. Cristo se preocupou em orar ao Pai, pedindo para que a igreja vivesse em unidade. Quando o incrédulo entra por essas portas, o que ele espera é ver uma comunidade que vive verdadeiramente amando uns aos outros. E quando o incrédulo entra por essas portas, ele vê de fato uma igreja vivendo o amor de Deus. Ele vai desejar participar desta comunidade. Ele vai desejar ser desta comunidade. Ele vai desejar estar em Cristo para viver aquilo que jamais ele conseguirá viver no mundo.
Essa é a maior estratégia que nós temos de crescimento de igreja. Essa é a maior estratégia que nós podemos aplicar para crescer a igreja. Sem unidade, pequenos grupos se tornam divisão. Sem unidade, ministérios da igreja se tornam fragmentos daquilo que nós devemos ser. Sem unidade, viveremos separados, embora estejamos juntos em momento de culto. Cristo ora para que a igreja possa viver em unidade. E nós devemos desejar isso em nossos corações. Mas Cristo ora por proteção contra a perdição, contra o desvio. O texto diz no verso 12: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O texto mostra, então, que Cristo orou para que os seus discípulos não se desviassem do caminho, mas que eles fossem protegidos pelo nome de Jesus. Cristo ora para que aqueles discípulos pudessem, então, perseverar na fé, perseverar no testemunho, perseverar em sua missão, e que eles não apostatassem da fé. E é extraordinário a gente pensar que Cristo não só anunciou as palavras do Pai, mas ele protegeu os seus discípulos, porque ele cuidou daqueles que o Pai o entregou. E ele cuida de nós e cuidará de cada um de nós até o fim. O texto diz que aquele que se perdeu era aquele que já estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, o texto diz que Cristo não perdeu ovelha nenhuma. Cristo perdeu um seguidor que jamais foi sua ovelha. Porque aqueles que o Pai o deu, ele protegeu. O texto é claro quando diz: eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Muito bem, parece um tanto quanto determinismo a gente pensar que Cristo destina alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas o ponto aqui do texto, que Jesus não queria causar nenhum tipo de impacto aqui, o ponto aqui do texto não é olhar para Judas, mas é olhar para Cristo e a proteção do seu nome. Às vezes olhamos para esse texto, queremos focar em Judas, mas o foco do verso 12 é Cristo e a sua proteção. Ele guarda aqueles que o Pai o deu. E ele faz isso por meio do seu nome. A grande questão para nós não é pensar como será no fim, mas como nós vivemos hoje. A grande questão não é pensar se no fim vamos para o céu ou para o inferno. A questão é se nós vivemos a eternidade hoje. Esse é o ponto. Porque Jesus vai dizer que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Às vezes a gente entra em umas discussões querendo saber aquilo que a gente não tem acesso. Mas para pensar se você está em Cristo. Porque se você está em Cristo, você está protegido pelo nome de Jesus. Se tua vida de fato é uma vida em Cristo, você está guardado pelo nome de Jesus. Se você de fato está em Jesus, Ele orou para que o Pai guardasse a sua vida. Portanto, não olhe para Judas, olhe para você. E quando a gente entra nessas discussões, é muito engraçado. A gente sempre olha para o outro.
E a gente diz assim, que Deus é injusto por ter não salvado o outro e salvado a mim. A pergunta não seria essa. A pergunta é, como Deus foi capaz de ainda me salvar? Porque assim como o outro, eu merecia a condenação. A pergunta não é porque Deus salva um e não salva o outro. A pergunta é por que Deus me salva? Se eu sou tão miserável e tão pecador quanto o outro. Portanto, nós não deveríamos olhar para Judas ou para os Judas que se perdem. Nós deveríamos olhar o porquê Deus foi capaz de demonstrar o seu amor para nos tirar do inferno e nos dar vida eterna. E se a gente for impactado com isso, nossa vida vai ser outra. Eu já disse várias vezes para os irmãos, a nossa fraqueza espiritual está muito relacionada a não compreender a graça de Deus. O nosso testemunho fraco está relacionado a não compreender o amor de Deus por nós. Quando a gente diz e ora, diz Senhor, não é para dizer, Senhor, por que ele não? Mas é para perguntar a Deus, Senhor, por que eu? E se você vasculhar a sua vida, você vai perceber que não há mérito algum em você. Que você não é capaz de obedecer a Deus de forma perfeita ou de acordo com as exigências dele. Por que você? Eu não sei te dizer. Eu só sei dizer que ele foi capaz de entregar seu filho para morrer em seu lugar. Cuidado para que você, dentro dos seus questionamentos, você não se coloque num patamar acima de um pecador. Porque qual é o nosso status? Status de pecador. Pecador lavado pelo sangue de Cristo. Nós somos pecadores. Muito bem. Cristo então ora para que os seus não se desviassem. E é por isso que eles não se desviam. Extraordinário isso. Mas ele ora também para que eles tivessem uma alegria completa, a plenitude da alegria. Ele ora então contra a tristeza, pedindo proteção contra a tristeza. O verso 13 diz, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Veja o ponto aqui. Cristo sabia que a sua morte seria um impacto profundo no coração dos discípulos, que geraria uma tristeza tal, ao ponto de os discípulos se trancarem amedrontados num cenáculo, ao ponto de Tomé não desejar estar na comunhão com os outros, ao ponto de discípulos voltarem para Emaús, quando eles deveriam estar em Jerusalém, porque a promessa era que o Espírito desceria sobre eles em Jerusalém, mas eles estão voltando para Emaús, porque a tristeza muitas vezes nos leva para fora da onde Deus quer que nós estejamos. E às vezes a gente não presta atenção nisso. A nossa inquietude, o nosso desapontamento nos leva a ir para onde Deus não quer que a gente vá. Porque muitas vezes o nosso lugar é em Jerusalém e a gente quer ir para Emaús. Mas por que isso aconteceu com os discípulos? Porque a tristeza de ver seu mestre, seu Senhor, morto numa cruz, era uma dor tamanha, era uma dor que eles não eram capazes de suportar. Cristo sabia disso. Por isso Cristo ora antes da sua morte, para que Deus pudesse protegê-los
dessa tristeza, para que eles pudessem compreender toda a plenitude do propósito de redenção do Pai. Porque quando compreendemos aquilo que Cristo fez por nós, a nossa alegria será plena. As nossas inquietudes, insatisfações, nosso vazio de alma, muitas vezes está relacionado por não compreender aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Porque o dia que a gente compreende, a nossa alegria é completa. Cristo então ora sabendo disso. Ele pede proteção. Ele pede para que os discípulos possam ter a plenitude de sua alegria. Mas ainda ele pede proteção contra o maligno. O verso 14 diz: "Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou." Cristo ora para que os seus discípulos fossem protegidos do maligno, porque Cristo sabia que a igreja, os seus discípulos, permaneceriam no mundo. E a oração de Cristo era para proteger a igreja contra o maligno. Isso é extraordinário. Saber que o maligno pode estar ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Mas Cristo intercede por nós. É aquilo que o próprio Evangelho nos diz quando Jesus vira para Pedro e diz: "Pedro, Satanás estava pronto para debulhar você, mas eu intercedi por você. Mas eu te protegi, Pedro." E quantas proteções nós recebemos da parte de Deus, quantos livramentos que nós recebemos da parte de Deus e nós não damos conta. Questionamos muito o amor de Deus, mas não temos a condição de medir quanto esse amor é manifestado de forma invisível, mas real, nos livrando e nos protegendo das artimanhas de Satanás. Cristo ora para que os seus discípulos fossem protegidos do maligno. E essa proteção, ela está relacionada a viver na verdade, a viver em santidade. O verso 17 e 19 vai mostrar isso. Cristo ora em favor da santidade e da verdade, pois os discípulos têm uma missão no mundo. O verso 17 a 19 diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade." E Jesus está dizendo aqui algo incrível, meus irmãos. Jesus está dizendo: eu me separei, me consagrei para a cruz. Eu me separei, santifiquei todo o meu andar para ir para a cruz. Cristo veio ao mundo exclusivamente para morrer na cruz. E ele se separou para isso. E o que ele espera de nós? Que também nós vivamos uma vida santificados pela verdade. Nós também devemos nos separar, nos santificar, para cumprir a nossa missão como igreja no mundo. E a santificação é na palavra de Deus e é pela verdade. Não há santificação fora da verdade. Não há santificação fora da palavra. Porque quando nós buscamos santificação fora da palavra, criaremos religiosidade. Santificação só é possível na palavra e por meio da palavra. Cristo ora para que seus discípulos então pudessem viver em santidade e na verdade. Santificação e verdade precisam andar lado a lado. Sem verdade
não há santificação. Sem verdade, não há santificação. Portanto, nós devemos entender que a proteção que nós temos é uma proteção que vem do próprio Deus, mas que nos conduz a viver de forma correta, de acordo com a vontade do Senhor. Não adianta a gente dizer assim, Cristo me protegeu do maligno e continua vivendo na prática do pecado. Cristo me protege do mal, mas continua vivendo no mal. Cristo me protege das trevas porque eu sou luz, mas continua vivendo como se vivesse em trevas. João vai dizer na primeira carta que é incompatível essas duas realidades. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Não dá para viver a luz em trevas. Perceba? Portanto, experimentar a proteção de Deus vai automaticamente nos conduzir a viver uma vida na verdade. E quanto mais vivemos na verdade, mais protegidos somos do mal. Muito bem, Cristo então ora para que os discípulos pudessem viver protegidos do maligno. Mas Cristo não ora apenas para os discípulos, ali, os 11, mas Cristo ora por aqueles que ainda iam crer, que ainda iam se dobrar, iam aceitar o Evangelho de Cristo. João capítulo 17, verso 20 a 23 diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente amaste. Igualmente me amaste. Veja que há uma clara cadência de fatos indispensáveis na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Jesus ora ao Pai que tais fatos aconteçam em nossa vida. Fica claro então que sua oração é que todos nós recebemos a fé pela palavra que nos foi pregada, e essa fé precisa ser vivida com evidência do amor a Deus e uns aos outros, e que resultado disso, o mundo crê em Deus através de nosso testemunho de amor mútuo e pela pregação. Veja, ou seja, o que Jesus está dizendo é, a palavra pregada leva à fé, a fé vivida leva à comunhão, e a comunhão vivida leva ao testemunho, e o testemunho leva ao conhecimento da glória de Deus para o mundo. Ou seja, são fatos que estão intimamente ligados. A pregação é anunciada. Nós abraçamos o Evangelho pela fé. E fazemos isso para viver no amor de Deus, no amor uns pelos outros. E quando vivemos dessa forma, teremos comunhão. E a comunhão vivida vira testemunho. E o testemunho leva o conhecimento da glória de Deus ao mundo. Então perceba que na oração de Jesus, Ele não quer apenas que você testemunhe no seu trabalho como um crente. Ele não quer que você testemunhe apenas na sua casa como um bom filho. Ele não quer que você testemunhe apenas na sua casa como um bom marido ou uma boa esposa. Ele quer que você testemunhe no mundo como igreja. Como igreja. E é interessante que hoje as pessoas têm medo de dizer que são da igreja. Tentam se esconder. Aquela coisa assim, é da igreja? Opa! Tenta achar um buraco. Tem vergonha de dizer da sua fé.
Como pode isso? Por causa do escândalo de outros? Ou será que é porque você, no fundo, deseja permanecer também andando como os outros? Às vezes nós temos vergonha de dizer que pertencemos a uma igreja. Só que são fatos que estão ligados. Se recebemos o Evangelho pela fé, uma fé salvífica, essa fé nos conduzirá a viver debaixo do amor de Deus e no amor uns pelos outros. E é nesse amor que testemunhamos como igreja. E o mundo, então, enxerga em nós o próprio Deus. É por isso que às vezes o nosso discurso na igreja é tão vazio. A gente fala tanto de amor, mas a gente não perdoa uns aos outros. A gente fala de amor, mas não quer viver perto uns dos outros. A gente fala do amor, mas quando nós não concordamos com o outro, a gente quer distância. A gente fala de amor. Na comunidade, a gente fala de amor. Mas quando o irmão tem uma atitude que a gente não concorda, a gente olha de cima para baixo. A gente fala de amor o tempo todo, de salvação o tempo todo. A gente fala de pecado o tempo todo. Que somos pecadores, que o pecado faz parte da natureza humana. Mas no fundo, a gente não compreende que em Cristo não há nada que nos separe do amor de Deus. Se não há pecado, presta atenção nisso. Se não há pecado que te separa mais de Deus, não pode haver pecado que te separa do teu irmão. Perceba? Se o Deus Santo, Santo, Santo foi capaz de enviar Cristo ao mundo para morrer por você e te reconciliar com Ele, você sendo um pecador, como pode haver separação entre você e o seu irmão se vocês estão debaixo de uma mesma fé, debaixo de um mesmo Deus, debaixo de uma única palavra, vivendo numa única igreja, tendo um único cabeça, tendo um único céu, desejando uma única vida eterna? Como é possível isso? Não é possível. Portanto, a palavra pregada leva a fé vivida leva à a comunhão vivida leva ao testemunho, e o testemunho leva ao conhecimento da glória de Deus ao mundo. É muito triste saber que muitas comunidades evangélicas vivem pior do que muitos grupos de amigos no mundo. Graças a Deus isso não acontece aqui. Sabe aquela coisa da picuinha, da fofoca, do disse-me-disse, das conversas nos corredores, de falar mal uns dos outros. Sabe essa coisa? Na igreja, graças a Deus isso não acontece. Isso não acontece. Sabe aquela coisa de não cumprimentar o irmão, fingir que não vê na rua? Opa, tá vindo o irmão ali, atravessa para o outro lado. Finge que não vê. Isso não acontece na igreja. Sabe aquela coisa, sabe do problema do irmão, mas tem medo de se envolver, sabe por quê? Vai dar trabalho. Vai ter menos horas para ver a série favorita. Vai ter menos dinheiro guardado. Vai ter menos tempo para o futebol.
vai ter menos tempo de sono. Então a gente finge que não vê. A gente simplesmente finge que não vê. A grande questão é o porquê estamos no mundo. Porque Cristo nos salvou na cruz, subiu aos céus, e porque Ele não levou e arrebatou a sua igreja de uma vez por todas, já está consumado. Já está consumado, Ele disse na cruz. Ele bradou em alta voz, está consumado. Porque quando Ele não subiu aos céus, Ele não levou seus discípulos junto, se o desejo dele é que os discípulos estivessem onde Ele está. Por que Cristo deixou a sua igreja no mundo? Não é para que eu e você vivamos uma vida para nós mesmos. De forma nenhuma. Não é para que eu e você vivam uma vida apenas indo para a igreja, adorando a Deus de forma individual e privada, e depois voltando para casa. Não é isso que Deus espera de nós. Nós estamos aqui por uma missão. Há um propósito de ser igreja. Nós estamos em missão. E não adianta achar que nós vamos vencer as batalhas espirituais e conquistar o mundo inteiro para Jesus, se a gente não consegue viver para Jesus em nossa comunidade local. É utopia. É utopia. Quando o seu desejo for maior do que tua vontade de servir a Deus, pode ter certeza que esse desejo se tornou para você um Deus no seu coração. Mas Jesus ora por todos aqueles que ouviriam a palavra pregada pelos discípulos. Isso é extraordinário. Por quê? Porque isso demonstra claramente que não somos nós e não é por nós. Sabe por que Deus continua salvando pessoas? Por meio da pregação de homens ruins como nós. Para mostrar que a salvação é um grande milagre da parte de Deus. Ele usa vasos de barro para que o nome dele seja glorificado. Mesmo com todas as nossas incompetências, mesmo diante de todas as nossas fragilidades, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, Cristo resolveu nos chamar de noiva. Cristo resolveu nos chamar de noiva, de igreja sua. Ele se entregou por nós para a santificação da sua igreja. Por isso não somos nós, é Ele que faz por meio de nós. Agora a gente vai ver aqui na sequência do texto que Cristo ora para que todos os crentes sejam glorificados e vejam a sua glória. João capítulo 17, verso 24 a 26. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cristo ora para que seus discípulos possam perseverar na fé, até que possam vê-lo glorificado ao lado do Pai eternamente. Extraordinário pensar que em João capítulo 14, Jesus já havia anunciado isso. O texto diz, e quando eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo ora para que o amor que ele experimenta do Pai pudesse estar nos discípulos, na igreja. Cristo não é egoísta em dizer eu quero o amor do Pai só para mim, mas eu quero que esse amor que eu tenho possa estar na minha igreja. Isso mostra para nós que Deus ama a sua igreja por causa de Cristo. Deus nos ama por causa de Jesus. Cristo ora então para que nós, então, possamos cumprir com a nossa caminhada, com a nossa trajetória, com a nossa peregrinação, até chegar na glória e poder então desfrutar da comunhão com Ele. Muito bem, quero fazer algumas aplicações finais e a gente vai caminhar para encerrar o culto para adorar o Senhor. Encerrar com louvor. Mas a primeira aplicação é: você deseja, é uma pergunta, você deseja que mais pessoas recebam a fé em Cristo? Você deseja que mais pessoas recebam a fé em Cristo? Você deseja que mais pessoas recebam a Cristo? Eu desejo. Há muitas pessoas que eu amo que não estão em Cristo. Há muitas pessoas que eu tenho a certeza de que se morrerem hoje, elas estão condenadas para toda a eternidade. E talvez essas pessoas sejam parentes, grandes amigos. E você se preocupa com isso? Sua mãe é crente? Seu pai é crente? Seus filhos são crentes? Seu melhor amigo da escola é crente? Ou melhor, todas essas pessoas estão salvas em Cristo? É uma pergunta. Se não estão, como é que a gente consegue, meus irmãos, e eu quero me incluir nisso, como é que a gente consegue dormir? Porque para que eles possam ser salvos, o meio que Deus usa somos nós. E o que Deus espera que a gente faça? Pregue o Evangelho e dê evidências do Evangelho em nossa vida, de tal forma que eles então verão em nós Cristo Jesus. E as evidências que nós damos é amando a igreja, os irmãos, buscando verdadeiramente viver uma vida comunitária. Quantos têm a alegria de dizer assim: rapaz, a minha igreja é uma bênção. Eu, de fato, desfruto de uma igreja bíblica, saudável, que prega o evangelho e que busca amar uns aos outros de forma verdadeira. Quantos têm essa propaganda para fazer? Quantos se empolgam com a vida comunitária de tal forma de dizer: rapaz, você não pode ficar fora disso. Você precisa lá conhecer a minha igreja. Você precisa lá conhecer os meus irmãos. Porque no dia que eu estava passando por dificuldade, eles estenderam a mão para mim. Porque no dia que as coisas foram tão difíceis, eles me amaram com um amor muito maior que eu já recebi, um amor muito maior do que outros amores que já recebi na minha vida. Quantos conseguem entender essa dimensão comunitária?
ao ponto de dizer, vale a pena ser igreja. Eu acho engraçado que a gente, por exemplo, a gente diz que o casamento é uma bênção, mas a gente fala mal do casamento o tempo todo. A gente diz que o casamento é de Deus, mas a gente fala que o casamento é ruim o tempo todo. A gente diz que a igreja é uma bênção, mas a gente reclama dos irmãos o tempo todo. Não é verdade? E aí pensa então que a salvação de pessoas, Cristo vai salvar por seu evangelho, mas ele decidiu salvar por meio do escândalo da pregação. E o escândalo da pregação passa por pregar a cruz de Cristo. E esses que pregam a cruz de Cristo precisam buscar viver e demonstrar evidências desse evangelho na sua vida, ao ponto de fazer com que esta mensagem alcance os perdidos. Essa é a nossa missão. Deus espera isso de você e não apenas de mim. Não adianta você se esquivar. Deus espera isso de você. Ele orou antes de ir para a cruz por você e não apenas por pastores. Essa é a nossa missão e nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer com que mais pessoas atestem as evidências do Evangelho em nossa vida, demonstrando pelo amor que nós temos uns pelos outros e por nossa busca de viver uma vida comunitária. Mas, em último lugar, você deseja perseverar na fé até o fim? Então fortaleça no fato de que Cristo orou por você. Está difícil caminhar na vida cristã? Está desanimado? Precisa de renovo, de ânimo? Lembre-se de uma coisa. Os que se perdem são aqueles que vivem à semelhança de Judas Iscariotes. Quando você estiver desanimado e não desejar mais vir à igreja, mais orar, mais ler a palavra, se dirija ao seu espelho e se pergunte, será que eu sou um Judas Iscariotes? E se a resposta for, eu não sou um Judas Iscariotes, então saiba que Cristo orou por você. Cristo orou por você. Lembre-se que a força que nós temos para perseverar é algo sobrenatural que vem de Deus e não de nós. Como eu disse, Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Se nós usássemos uma tradução livre, seria Satanás vai debulhar a sua fé como debulha um trigo no moinho. O que você esperaria de alguém próximo a essas palavras de Jesus? O que você esperaria que Jesus dissesse nesse momento? Então corra, então fuja. Mas Jesus vai dizer, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Meus irmãos, tudo muda quando sabemos que Jesus intercede por nós. Tudo muda quando entendemos que Jesus intercede por nós. Cristo, Ele fortalece
Pedro, protege Pedro contra o inimigo com um objetivo. Com o objetivo de Pedro passar a fortalecer os seus irmãos. Perceba, isso é lindíssimo das Escrituras. Tudo que Deus faz para nós é para que a gente divida com alguém. Tudo. Deus fortalece você, é para que você fortaleça outros. Deus consola você, é para que você console outros. Deus ama você, é para que você ame outros. Deus tem misericórdia da sua vida, é para que você tenha misericórdia de outros. Deus perdoa você, é para que você perdoe a outros. Deus abençoa você, é para que você abençoe outros. Nunca a bênção para em você. Você é apenas o meio, não o fim. Você não é o fim de si mesmo. E não é o fim do propósito de Deus. Você é o meio. Deus quer usar você para que você seja instrumento de Deus na vida de alguém. Cristo fortalece Pedro. Protege Pedro contra Satanás. Para que ele pudesse, então, também fortalecer os seus irmãos. É isso que Deus espera de nós. Que pena, que tristeza saber que a gente vive num momento em que a gente pensa que viver o Evangelho é apenas pretexto para nós mesmos. Que pena ver tantas mensagens sendo pregadas em nome de Deus que invertem os papéis, que fazem de nós a estrela do universo, a última Coca-Cola do deserto, que faz de nós mais precioso do que ouro, que faz de nós ser tão bons, tão importantes, que Deus precisa dar tudo para nós. E que o trabalho de Deus é só fazer com que a gente seja feliz. Egoísmo. Como a gente é egoísta. Como a gente pensa só no nosso mundinho. Ai, meus irmãos, como seria bom se a gente, de verdade, falasse menos e fizesse mais. Como de verdade seria bom se nós, de fato, voltássemos atrás e rompêssemos com essa filosofia mundana de viver para nós mesmos. Essa filosofia que nos isola uns dos outros, que faz com que a vida seja apenas para nós mesmos, de forma individual. Pena que a gente é assim. Sabe, eu fico pensando se a gente começasse a pensar em Deus e nos irmãos, a levar em consideração essas coisas, como as coisas seriam diferentes. A gente não vai precisar de estratégias para encher uma igreja. Nós não precisaríamos de métodos. A gente não vai precisar de absolutamente nada. A gente não vai precisar de uma igreja bonita, confortável. A gente não vai precisar de coisa nenhuma. Porque o amor seria suficiente para fazer com que o mundo fosse atraído para Deus. E eu queria pedir a você para refletir sobre isso. Eu queria pedir a você que pensasse, fosse para casa e meditasse. Será que de verdade você se preocupa em viver uma vida demonstrando amor uns pelos outros?
onde a pessoa que está do seu lado verdadeiramente é importante para você. Eu queria que você pensasse nisso. Porque nós estamos precisando disso. Preste atenção, eu vou fechar só com isso. Já parou para pensar que o mundo fala de amor o tempo todo? A lógica agora é o seguinte: quem ama não exclui. Quem ama aceita o outro do jeito que ele é. Quem ama respeita as diferenças. Já parou para pensar nisso? E sabe o que está acontecendo? O mundo está tomando de assalto a palavra amor, ao ponto de se sentir proprietário da palavra amor. E sabe o que vai acontecer daqui a alguns tempos, não tão distante? Seremos a comunidade do ódio. E amor, de fato, será aceitar todo mundo vivendo do jeito que desejar. É todo dia, toda semana, se a gente acompanhar as notícias nos grandes portais, a gente vai ver que isso vai sorrateiramente entrando. Já parou para pensar nos últimos meses quantas reportagens nós temos falando sobre, por exemplo, relacionamentos que envolvem 3 pessoas? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em quantas notícias nós temos nos últimos tempos que falam de pessoas binárias, pessoas que não se identificam com sexo nenhum? Já parou para pensar nisso? Sabe o que o mundo vai fazer? Ele vai fechar e dizer o seguinte: nós somos a comunidade do amor. E na verdade vocês são a comunidade do ódio. E aí sabe o que eles vão fazer em resposta a isso? Eles nos atacarão. Porque aqueles que vivem no ódio precisam ser calados, amordaçados. E como é que a gente vai responder a isso? Não é apenas fazendo teologia pública. Não é apenas discursando nas redes sociais. Como a gente vai combater isso? Quando a gente der as mãos de forma verdadeira e genuína e de dizer: nós somos a comunidade do amor. Porque Deus de fato nos comunica amor ao ponto de amarmos uns aos outros. O mundo não sabe o que é amor, mas nós sabemos o que é amor. E amor está estampado e demonstrado para nós na cruz do Calvário. Ele nos amou de tal forma que foi capaz de morrer em nosso lugar. E o que Ele espera de nós é que nós passemos a amar uns aos outros da mesma forma, com o amor sacrificial, com o amor de abnegação, com o amor que se diminui. Deus espera isso de nós. E aí o homossexual vai entrar por essa porta e ele vai entender o seguinte: nós amamos tanto uns aos outros
que ele vai querer fazer parte disso. E só tem uma mensagem para que ele faça parte dessa comunidade: se arrependa dos seus pecados. Porque para entrar na comunidade do reino é só por meio do arrependimento. Não existe outra forma, não existe outra porta, não existe outra janela. Mas enquanto a gente dorme, o mundo está dizendo para eles mesmos: não existe lugar nessa comunidade chamada amor, porque eles são preconceituosos, eles destilam ódio, eles são moralistas. E a gente está querendo vencer por discurso. Meus irmãos, o mundo jaz do maligno. A gente tem um boletim. Eles têm todos os portais da internet. A gente tem um canal do YouTube. Eles têm redes de TV. Não há como competir. Mas Deus não pediu para que nós competíssemos. O que Deus espera de nós é que a gente viva verdadeiramente como igreja. O que Deus espera de nós é que a gente viva verdadeiramente como igreja. E não dá para viver verdadeiramente como igreja se nós não amarmos uns aos outros. Por isso eu peço a você que reflita sobre isso. Que medite sobre isso. E que a tua semana seja preocupada. Eu preciso demonstrar esse amor. Eu preciso parar de preocupar apenas comigo mesmo. Se tiver que cancelar a tua agenda, cancele. Busca equilíbrio. Tenha tempo na sua agenda para os seus irmãos. Não é só para você. Ler é muito bom, assistir filme é muito bom. Estudar é muito bom, trabalhar é muito bom e a gente deve fazer tudo isso. Mas você está com tempo para caminhar com o seu irmão? Tem semanas, meus irmãos, o que vem de irmãos procurar o pastor simplesmente porque deseja ter alguém para caminhar junto. É absurdo. É absurdo. E sabe por que isso acontece? Porque falta irmãos desejando caminhar uns com os outros. Já disse isso para vocês quando me converti. A primeira pessoa que se aproximou de mim foi: alguém está discipulando você? Eu disse: o que é isso? Então eu vou na sua casa. E Felipe foi na minha casa, meses e meses, semana por semana, para me ensinar a palavra de Deus. A coisa era orgânica, natural. As pessoas estavam atentas à igreja. Opa, está chegando gente nova. Será que ele tem amigo? De onde ele vem? Será que eu posso ajudá-lo? Será que ele vai embora? E ele tem como ir embora? Será que ele tem carona? Será que ele tem passagem para ir embora? Era orgânico. Era orgânico. A igreja precisa aprender a amar uns aos outros. A nossa reforma espiritual passa
por se tornarmos verdadeiramente uma comunidade que ama uns aos outros. A saúde da nossa igreja passa por essa verdade. Não adianta apenas dizer, somos de teologia reformada. Buscamos pregar expositivamente a Bíblia. Buscamos ter EBD, Escola Bíblica Dominical, seminário. Se isso não traduzir em vida na igreja, eu fico me perguntando se o trabalho está sendo bem feito. Portanto, meus irmãos, que a gente medite sobre isso. E me perdoe, talvez desabafo. Depois eu lido com as minhas crises. Mas tem coisas que às vezes fica engasgado. Tem coisas que ficam engasgado. Às vezes eu fico percebendo, a gente está dispersando. Cada um vivendo a sua vida. A gente está dispersando. Deus espera que sejamos uma comunidade que amemos uns aos outros. Que Deus nos abençoe.